Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pô de Mulher, o podcast da mulher moderna. E eu compartilho a minha mesa aqui hoje com a... Fabi Denadai, eu sou consultora de imagem. E eu compartilho essa mesa aqui com a minha amiga... Adriana Fabres, eu sou dentista, pós-graduada em harmonização orofacial e deixo as mulheres mais lindas e jovens. Estamos aqui para mais um episódio com um tema muito relevante. Nós trouxemos aqui hoje a Evandra Calmon. Ela que é enfermeira, pedagoga, psicopedagoga, advogada, atualmente fazendo licenciatura em História, escritora, palestrante. Calma que tem mais. Ela foi soldada da PM, a primeira mulher a dirigir um RP no estado. Ela vai falar mais um pouquinho pra gente do que se trata, contar um pouquinho da sua história. E depois passou por uma única vaga no Brasil para oficial especialista na Marinha na área pedagógica. Bem-vinda, Evandra, ao podcast Pô de Mulher. Que você se encontre aqui confortável para trazer essa história. E comece falando um pouquinho sobre você pra gente. Gente, muito obrigada pela recepção. Vocês são lindas, adorei o meu presente. Olha a minha canequinha aqui com o meu nome, o acolhimento. Estou muito honrada de estar aqui, de poder compartilhar desse tema tão sensível e que, apesar de ser antigo, ainda temos muito que avançar, né? Meu nome é Evandra Calmon, eu sou pedagoga, psicopedagoga, enfermeira, escritora, advogada, fui soldado da PM, fui a primeira mulher a dirigir uma rádio patrulha no estado. Depois eu passei para oficial da Marinha, onde tinha só uma vaga para o Brasil inteiro. Às vezes nem eu acredito nisso. E hoje faço licenciatura em História. E conta pra gente um pouquinho qual é o tema que nós vamos abordar hoje no podcast Pô de Mulher. O tema é sobre o que nós estamos vivendo hoje, que é a violência doméstica, né? A violência contra a mulher, não só a doméstica, a violência como um todo, né? Uma violência que eu vi de perto, que eu sofri e que eu vivenciei ao longo da minha carreira vendo outras mulheres. Então eu resolvi agora dar uma voz a isso que passou da hora, né? Evandra, a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast começar, então assim, toda a sua história, tudo isso, esse propósito que você tem, ele tem a ver com a sua história. E quando a gente fala de ciclo de abuso, né, conta pra gente, quando de fato começa um ciclo de abuso? É quando a pessoa te bate ou é antes? Então, o ciclo abusivo ele é muito mais profundo do que se imagina. Não se resume num tapa. Não é isso. O ciclo abusivo, primeiro que já começa num lar disfuncional. Já começa numa família que tem algum momento de disfunção familiar. De desrespeito, enfim. E a pessoa que é criada num ambiente assim, mesmo que minimamente, ela já se identifica com pessoas que ela faz um espelhamento, né? Esse espelhamento, ela olha para alguém que traz alguma coisa de referência, de alguma coisa que ela já conhece, né? Já é uma coisa conhecida ali, peculiar. E ela acaba se envolvendo com aquilo que lhe é familiar, né? Uhum. O presente, o cavalo de Troia, né? O presente embalado que dentro tem a surpresa desagradável, né? E esse ciclo abusivo, no caso de casamento, no caso de homem e mulher, ele começa muito antes. Ele começa com a degradação, ele começa com as ofensas, ele começa com a limitação de roupa, de atitudes, com as grosserias, e depois com eu te amo, eu estava nervoso, eu não queria fazer isso. E a gente imagina, não foi isso, que ele só estava com ciúme, né? Ciúme é uma palavra para disfarçar o comportamento agressivo, né? Porque a gente tem cuidado. Na verdade, em vez de ciúme, a gente deveria usar a palavra cuidado. Eu tenho cuidado, né, com a pessoa que está comigo. Ciúme, na verdade, esconde um traço de agressividade ali por trás. E ele começa ali, no namoro, né, no início do relacionamento. E vale ressaltar que não é só marido e mulher, né, homem e mulher.
esse abuso ele pode acontecer com amigos, com irmãos, com pai, com mãe, com colega de trabalho, com chefe. Você tem que estar atento aos sinais. Mas hoje o foco é o relacionamento abusivo que está levando as mulheres à morte, né? A serem espancadas todos os dias. Eu ligo a televisão e tristemente eu assisto mais uma. E Evandra, você acredita que as mulheres elas acabam ficando nesse ciclo por uma questão financeira ou tem outros motivos? É uma dependência emocional? Qual é assim, nessa sua vasta experiência, o que você diz que às vezes é o que segura uma mulher no relacionamento assim? Olha, são muitos fatores. Na minha época, né? Falando na minha época, parece que eu sou velhona e tal. Mas na minha época, não tinha Lei Maria da Penha, não tinha Delegacia da Mulher, não tinha nada. E a gente tinha aquela cultura de casar, e ter que ficar casada a vida inteira, saiu de casa, não pode voltar mais. Enfim, a falta de rede de apoio, a falta de amparo, a falta de proteção, você ter vergonha de ter que voltar, os comentários, o julgamento, olha lá, casou outro dia, já está de volta, deve ter aprontado alguma coisa, deve ter feito alguma coisa. Até hoje, assim, o que você fez para ele fazer isso com você? Né? Que roupa que você estava usando? Esse medo, essa vergonha, faz com que a mulher já hesite em tomar uma atitude. A dependência financeira é outro fator. As mulheres só ganham igual aos homens na iniciativa pública, né? No serviço público. Fora isso, na iniciativa privada, há uma grande diferença de salário. Mulheres engravidam, mulheres menstruam, mulheres têm TPM. Então, elas são sempre desprivilegiadas no seu setor de trabalho. Quando elas conseguem, né, estar no setor de trabalho. Porque quando elas são mães, nem trabalhar elas conseguem, na maioria das vezes, por falta de rede de apoio. Enfim, elas ficam ali dependentes. Porque quando uma mulher é sozinha, ela dá o jeito dela. A mulher sabe cozinhar, a mulher sabe fazer unha, sabe fazer cabelo, sabe fazer faxina. É verdade. Agora, ela tem filho. O que ela vai fazer? Meu filho vai crescer sem pai? O que a família vai dizer? Ela vai crescer ouvindo o quê? Que por que eu me separei, né? Ela vai para a escola, e no dia dos pais, como é que vai ser? O que vai acontecer com a minha filha, com o meu filho? Tem todo um contexto. A falta de rede de apoio, a falta de proteção, a lei que é uma legislação que existe, mas que não é funcional, porque é muito peculiar. A justiça fica numa bifurcação. Se ela mantiver aquele pai de família, se ela mantiver aquele provedor preso, quem vai sustentar a família? É por isso que eles não ficam presos. Não tem a ver com proteção ao homem. Ele é privilegiado. Porque ele é o sustentáculo da família. Ele é o provedor. E aí eu vou manter ele preso, a mulher e as crianças vão morrer de fome, né? Então, assim, prende ou não prende? Mantém preso ou não mantém preso? Quais os mecanismos, quais as ferramentas que a gente pode criar e pode utilizar na legislação para manter essa pessoa, esse agressor, longe da vítima? Né? O que a gente faz para que essa vítima se liberte disso? E hoje existe algum mecanismo, por exemplo, quando o homem ele está nessa situação que ele precisa ser preso. Existe alguma proteção para a mulher no sentido de alguma renda, alguma coisa? Entende a minha pergunta? Sim, não existe. Não existe. Não existe, é uma coisa que deveria existir. Existe um projeto de lei que já foi aprovado há algum tempo, mas que não saiu do papel. Que seria uma complementação para a Lei Maria da Penha. E uma coisa relativamente barata e fácil. O agressor, ele fica com uma tornozeleira eletrônica, né? Mesmo enquanto o processo ainda não findou. E vai trabalhar normalmente, vai continuar sendo o provedor daquela família, mas tem que manter distanciamento. Só que o distanciamento hoje é monitorado em relação à casa da vítima e não à vítima, né? A polícia sabe onde ele está da distância da casa dela. Mas ela sai, ela vai estudar, ela vai no supermercado, ela vai levar filho para o colégio. Então, como saber se ele está perto ou não? Né? Então, existe esse projeto de lei que já foi aprovado, o monitoramento em tempo real pelo celular da vítima. Um alerta
e dizendo, olha, está a tantos metros de você. Para dar tempo dessa vítima buscar ajuda, ligar para a polícia, entrar num estabelecimento comercial e pedir ajuda. Olha, eu preciso de ajuda, o meu agressor tá se aproximando. Enfim, mas não saiu do papel. Lei tem. O que falta é a ação. Então, assim, a legislação, ela é muito bem feita. A nossa legislação é uma das melhores do mundo. A nossa Constituição é uma instituição fenomenal. Eu, como advogada, tenho que admitir. O problema é a aplicação dessas leis, a execução dessas leis. Como que ela é executada? A gente tem um problema muito grande quando se fala em dependência financeira. Sim. Né? A dependência financeira. Se você não prepara a mulher para o mercado de trabalho, se você não qualifica ela, se você não abre portas para ela, já passou da hora de ter cotas para mulheres vítimas de violência. Tem cota para tudo, mas não tem cota para mulheres que são vítimas de violência. Se ela for qualificada, por que não abrir em concursos cotas para essas mulheres? Para que elas não dependam do provimento do agressor. Essa questão do comportamento, a gente ouve muito falar na neurociência que muitas pessoas preferem enfrentar um inferno, né, viver um inferno, do que é conhecido, aquele lugar que é conhecido, mesmo que ele não traga felicidade, mesmo que ele tenha todo o desgaste, do que você enfrentar o desconhecido, que poderia ser o céu, que, né, são os outros benefícios. E muitas vezes nós percebemos que não há uma virada de mudança, né, de ter uma ação em sair desse ciclo, por algumas dependências, mas você percebe também que tem uma questão de comportamento, além, né, da segurança financeira, que é um tipo de segurança que pode ter um elo, né, uma conexão que pode prender essa mulher, mas você percebe também que há algum comportamento comum entre essas mulheres que passam por esses processos, além de trazer também, que você trouxe aqui bem com a gente, de família disfuncional. Você acredita que tenha outros comportamentos que endossam, né, esse lugar? Claro, né? A gente vive num patriarcado, né? Isso é uma coisa que vem dos primórdios, né? Eu estava comentando antes de começar o nosso bate-papo, que é o seguinte, a mulher é um ser muito poderoso. Um ser que carrega uma outra pessoa dentro de si e consegue trabalhar, e consegue viver, e consegue fazer tudo com uma pessoa dentro dela, consegue colocar essa pessoa para fora, consegue criar essa pessoa, ensinar a falar, andar e tudo mais. É uma mulher muito, é um ser muito poderoso. E os homens nascidos desse ser poderoso sabem o poder que ela tem. Então, desde os primórdios, foi se abafando essa força com a força física. Porque o que os homens têm de mais forte que a gente é a força física, né? Então, é a lei do mais forte. Ou o mais organizado ou o mais forte, né? Então, a lei do mais forte, essa é a que prevalece sobre a mulher. Então, o medo do desconhecido, sair da zona de conforto, o medo de reagir, gente, é apavorante. Eu passei por isso. Você olhar para aquela pessoa que você idealizou, que você pensou assim, é meu príncipe encantado, vou sair daqui, dessa casa onde eu não sou respeitada, onde eu não sou amada, e vou viver um sonho. E aí o sonho vira um pesadelo e você não pode mais voltar para aquela casa que não era a ideal, mas que era menos pior, né? E aí você continua ali e você não acredita que aquela pessoa está fazendo isso com você. E você pensa assim, não, ele faz isso porque ele me ama, porque está com ciúme. Né? Isso é uma mentira muito grande, porque serve de conforto. E o medo do desconhecido, o medo de botar a cara a tapa. Eu passei por isso durante o meu primeiro casamento. E o divisor de águas na minha vida foi ser mãe. Maternidade. Foi a maternidade, porque eu falei assim, se ele faz comigo, ele vai fazer com minha filha. Ele fez comigo grávida. Ele fez comigo quando ela tinha 6 meses no colo dele. O que ele pode fazer com ela? Então, o divisor de águas na minha vida foi a minha filha, que me deu força para me humilhar, retornar para a minha origem, sofrer todas as humilhações e preconceitos sociais
Eu me lembro de uma coisa que foi muito, muito interessante, uma vizinha que um dia me viu fardada depois que eu já estava na polícia e ela pediu para me abraçar chorando, eu indo para o serviço. E aí eu falei, uai, aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda? Ela falou, não. Quando você voltou para casa com a sua filha, eu fui uma que disse assim, e aí, ó, mais uma que vai largar a filha para os pais criar e vai cair na vida. Hoje eu vejo você saindo fardada para ir trabalhar, sua filha estudando. Que orgulho, me perdoa. Ah, que isso, eu nem sabia que você dizia isso. Eu estava tão preocupada em cuidar da minha vida que eu não me dei conta do que os outros estavam falando, me julgando, enfim. Eu só queria ir embora, eu só queria crescer. Eu liguei o piloto automático e fui embora. Na verdade, na maioria das vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só sei que eu estava olhando para frente e eu estava indo. E cheguei até aqui, sempre com essa convicção. Eu preciso ir, sem olhar para trás. Né? Foi difícil? Foi, sem pensão. Porque o primeiro castigo que os homens dão é cortar a verba, né? Cortar a verba. E eu saí só com a minha filha no colo, nem emprego eu tinha. E aí eu fiz de tudo um pouco, até trocar lâmpada e consertar chuveiro dos outros eu fiz, vender cerveja, sanduíche, fazer unha, faxina. E aí quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso para a polícia, eu falei assim, agora é a hora de me proteger, não era nem o emprego, porque eu poderia ter feito para enfermeira, para enfermagem, né, o técnico de enfermagem que eu fiz na adolescência, eu podia ter feito concurso para a prefeitura. Seguir, né? Seguir. Linha, você já tinha exatamente. Habilidade, né? Formação. Mas não, eu vi ali na Polícia Militar a minha segurança e a da minha filha. Então eu ia estar imbuída de autoridade. Uma farda, armada e aprendendo a me defender. Porque você aprende isso tudo, né? Defesa pessoal é tudo. Porque hoje se sabe que se gasta mais energia num golpe que você erra do que no que você acerta. Então, se você conseguir se livrar do primeiro golpe, você já ganhou uma vantagem de pelo menos uns 50 metros de distância. Porque até a pessoa se refazer daquela energia que ele colocou no golpe e errou, você já correu para a casa do vizinho, para o meio da rua, já ligou para o 190, né? Então, a defesa pessoal é tudo. Você não vai aprender a defesa pessoal para brigar, porque a condição corporal do homem e da mulher não vai te permitir isso, ele vai te acertar. Uhum. Mas o que você precisa é saber se defender no primeiro momento para dar tempo, para você ganhar a vantagem da distância, do tempo, que vai fazer a diferença entre a vida e a morte, entre o espancamento, sabe? Porque o primeiro golpe é o que te derruba. O que vem depois você nem sente. Você só vai ver depois o resultado, se estiver viva, né? Por isso que eu falo, mulher boa, mulher inteligente, mulher bonita, mulher viva. Não adianta ser bonita, ser inteligente, ser gente boa e tá morta, gente, tá espancada. A própria Maria da Penha, né, que deu o nome à lei, ela só foi ser reverenciada depois que ela já estava numa cadeira de roda. A gente pode impedir que isso aconteça, né? Então, é aprender a defesa pessoal. Eu, né, no caso, na polícia, aprendi a atirar. Fiz questão de trabalhar na rua. Eu trabalhei na rua por escolha. Quis trabalhar em rádio patrulha para lidar com a violência, para aprender a lidar com o bandido. Porque eu queria aprender a me defender. Eu queria aprender a pegar um homem e segurar, e imobilizar, porque era o que eu precisava na prática. Porque eu não sabia, a qualquer momento eu podia ser vítima, né? Podia estar à espreita, o perigo podia estar à minha espreita. E para criar uma filha sozinha também, você lida com tantas coisas, é pedófilo, é estupradores, é gente que sequestra, que faz maldade. Você tem que defender não só você, mas os seus também, né? Então, na Polícia Militar, foi onde eu aprendi a viver a vida como ela é. E ali eu criei a minha Lei Maria da Penha, quando ainda não existia a lei para mulher. Isso me salvou. Evandra, você está falando aqui, eu estou pensando,
algo que a gente já conversou aqui no podcast, mas eu também já li em algum lugar, da nossa maior dor vem o nosso propósito. Não é isso? Então, isso fica muito claro nas suas palavras, desde antes da gente começar o podcast, até essa sua luta, essa sua insistência de não desistir, já vem muito antes, né? Já vem de um histórico familiar ali, de sobrevivência mesmo. E que bom que você tem essa voz, que você levanta, que você essa voz para muitas e muitas mulheres, porque, às vezes, aqui no seu relato, eu fiquei aqui pensando, a mulher está sofrendo, ela está sendo abusada, ela está... Muitas vezes o socorro dela, ela grita mesmo. E os vizinhos? Por que as pessoas não se movem? Eu fico perguntando isso. Por que as pessoas não... Porque tem medo, porque é aquela coisa de briga de marido e mulher não se mete a colher, mas até que ponto você vai? Então, a mulher, de certa maneira, ela se sente desprotegida de uma forma geral, quando ela não tem uma rede de apoio próxima, entende? E aí, nesse sentido, como que a gente, como sociedade, a gente pode mudar o nosso pensamento, mudar a nossa atitude com relação a isso, assim, sabe? Através de alguma política pública, de conscientização, sabe? Existe alguma coisa que a gente pode fazer, assim, um movimento mesmo que a gente possa fazer para ajudar outras mulheres? Então, eu acho, eu vou falar o meu pensamento. Eu tenho 2 palestras que eu costumava fazer. Uma chama-se Humilhação, Combustível para o Sucesso. Uhum. Né? Essa é a minha história. Uhum. E a outra palestra é A Culpa é da Mulher. A culpa é da mulher. Sabe por quê? Porque a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Os filhos homens e as filhas mulheres são criados por uma mulher. Quem passa a maior parte do tempo com os filhos é a mulher. E a mulher transfere a responsabilidade para o pai, mesmo sendo ela que aplica a educação. Quando a mulher fala assim, quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Às vezes o pai não vai fazer nada, mas já incutiu na cabeça da criança de que o perigo é o pai que, né, é o pai. Ela não toma isso para si, essa autoridade para si. Ela educa, ela até castiga, mas ela no final sempre fala, vou contar para o seu pai. E aí cria-se essa rede, esse ciclo do patriarcado que vai se propagando. E aí quando a sua filha cresce e casa, você fala assim, nossa, graças a Deus casou bem, o cara ganha bem, gosta dela e tal. Olha, cuida do seu casamento, tem outro desse você não arruma. A gente fala para a filha da gente. Mas para o nosso filho, a gente fala assim, para a nora, você tá pegando o boi, que o meu filho faz isso para você. Ou fala para o filho, ela nem é tão bonita assim, não sei por que você se meteu com essa menina. Nossa. A mulher denigre a própria mulher. Quando você fala em eleições, por exemplo, e vai falar com as mulheres, elas não votam em mulher. A mulher não faz nada na política. Mas o homem vota no homem. O homem vota no homem. O homem vota no homem. Ele abdica de concorrer para engrossar a candidatura do amigo. Mas a mulher não, a mulher vota no homem também. Ah, porque é amigo do meu marido, porque o meu marido disse que é para votar, entendeu? E tem essa fala, ela é perniciosa para as mulheres. É por isso que as mulheres não conseguem ter uma voz que realmente seja ativa, porque ela é invalidada pelas próprias mulheres. E é interessante isso, porque eu tenho uma filha e tenho um filho, e eu eduquei o meu filho para respeitar as mulheres, né? E eu digo para ele, olha, se um dia você levantar a mão para uma mulher, namorada, o que seja, você vai chegar em casa e quem vai te bater sou eu. Quem vai ligar para a polícia sou eu. Porque se não tá dando certo, pega suas coisinhas e vai embora. E pronto. E cada um segue o seu caminho. Se a mulher for uma mulher com algum transtorno de comportamento, que não aceita a separação, toma uma atitude
legal. O que é uma atitude legal? Procura a polícia, explica, porque a mesma lei para a mulher, existe uma lei para o homem. Não existe o João da Penha, mas existe a lei que protege também a privacidade de qualquer cidadão, independente de homem ou de mulher. E aí você vai buscar ajuda. E essa mulher vai ficar impedida de chegar até você. E você evite também de se aproximar. Mas nunca, a não ser que seja em extrema legítima defesa, levante a mão para uma mulher. Nunca humilhe uma mulher. É a mulher que faz o seu prato de comida, né? Olha que perigo. Já pensou? O homem faz isso tudo com as mulheres e é ela que faz a comida dele. Para você ver o nível de submissão. Ele confia em comer a comida que a mulher que ele agrediu fez. Gente. Porque ele sabe que ela não é capaz de se insurgir contra. Isso tem que mudar na raiz, na educação das filhas e dos filhos. E só quem vai mudar isso é a mulher. É a mulher. A mulher que vai ensinar como que o filho deve agir, como que a filha deve agir, o que ela pode, deve ou não aceitar do outro. E eu não digo só no relacionamento conjugal, eu digo do amigo, de um parente, de um irmão, de um primo, de um tio, do pai, da mãe, até onde é o limite. E quando você não estabelece esse limite, você vira vítima. E vira vítima não só do marido, você vira vítima da sociedade que te julga, que te apunhala, que não te dá uma rede de apoio. Você vira vítima dos seus filhos, porque um filho, uma filha que cresce vendo a mãe se submeter, ela acha que a mãe é um saco de pancada. E ela também vira, e acontece, tá? Sim. Vira uma agressora. Uma agressora emocional, maltrata a mãe, ela manipula a mãe, faz a mãe sofrer, ela sabe o ponto fraco, porque ela nasceu da mãe, ela cresceu vendo os pontos fracos da mãe. Tem né? outro lado também, né, Evandra? A mulher que, tipo assim, vê uma violência assim, ela acha aquilo habitual e vai acabar procurando um homem do mesmo perfil que o pai, né? Sim, ela vai se espelhar, ela vai... Espelhar, como você falou. Né? No meu caso, o divisor de águas foi a minha filha. Foi a minha filha. Foi ali que eu vi. Eu não tenho que viver. Porque chegou num ponto eu pensava assim, eu não faço diferença no mundo. Viver desse jeito, voltar para casa que eu vivia, eu preferia nem viver, né? Mas eu não posso me dar o luxo porque eu tenho uma pessoinha que precisa de mim. Isso. E quantas vezes? Já aconteceu muitas vezes de vamos lanchar? Vamos. Mamãe, você não vai lanchar? Não, mamãe tá de dieta. Eu só tinha o dinheiro do lanche dela. Olha. Então, assim, é uma luta. Mas valeu muitíssimo a pena ver a minha filha hoje formada, nunca se envolveu com droga, nunca se envolveu com polícia, casada, e bem casada, diga-se de passagem, para o meu genro ouvir isso, né? Porque ele deu muita sorte de casar com ela. E o meu filho também, nessa mesma batida, um rapaz respeitador, um rapaz que não admite violência. Enfim, é muito gratificante de onde eu saí, por onde eu passei, o caminho que eu trilhei e eu consegui chegar aqui. Então, essa é uma mensagem muito interessante de deixar aqui, que se você, mulher, está passando por se você se reconhece passando por um ciclo abusivo, né? A Evandra está deixando essa mensagem assim, que é possível quebrar isso. É possível, a partir da sua decisão, em fazer diferente. Aí você tem que encontrar, a Evandra encontrou na maternidade, mas e aí? Você vai buscar da onde? Da onde você vai buscar essa força para você se movimentar e sair desse ciclo abusivo? Porque você tem esse poder. Poxa, se a gente tem um poder de gerar, a gente tem um poder também de modificar a nossa situação. Basta a gente tomar essa decisão, mas... a gente tomar essa decisão, mas hoje, graças a Deus, eu vejo assim que existe esse movimento, pessoas como você, Evandra, essas políticas que estão assim, olhando mais para a mulher.
E voltando na pergunta que eu te fiz, sobre assim, como que nós como sociedade, então você falou dessa questão da educação. Antes do nosso podcast, você estava falando sobre um livro que você lançou, num episódio que você viveu, onde você viu um filho agredindo a mãe, e dali, uma noite que você não dormiu, e você falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então você foi na base, você foi na educação, da onde nasceu a sua vontade de ir para pedagogia, não é isso? Então assim, acredito que para esse ciclo, ele não se perpetuar e a gente ter mais consciência como sociedade, é criar esse movimento nas escolas. Sim ou não? Olha, nas escolas tem que ter a continuidade. Sim. Mas é em casa. E eu posso dar um exemplo prático. Uhum. Vou falar do meu pai. Uhum. O meu pai é uma grande referência na minha vida. Né? O meu pai, ele me preparou, me ensinou a ser menina e menino. Ele me ensinou a jogar futebol, me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a consertar chuveiro, mas falou que eu tinha que aprender a cozinhar, que eu tinha que aprender a fazer maquiagem, unha, porque quem tinha essas habilidades não passaria fome se ficasse desempregado. E por que eu estou dando o meu pai como referência? Eu nunca vi o meu pai levantar a mão para minha mãe. Nunca vi. O meu pai nunca bateu na gente. O meu pai, ele vem de uma família que foi criada assim. E eu me lembro perfeitamente da fala da minha avó já falecida, e era uma mulher muito forte, e ela criou os filhos. Todos os irmãos do meu pai sabem cozinhar. Mesmo? E cozinham muito bem. Cozinham de tudo. Todos os irmãos do meu pai ficaram ao lado das esposas quando pariram. Não precisava vir ninguém cuidar. O meu pai trocava fralda, lavava a fralda, fazia almoço, fazia janta, fazia mamadeira, dava remédio, né? Ele foi preparado para isso. A família dele, a mãe dele, essa mulher forte. Olha aí, tá vendo? Ela educou os filhos assim. Todos os meus tios têm o mesmo perfil de cozinhar, de ser o provedor e ainda ajudar nas coisas de casa, né? Então eu me lembro de uma fala dela muito interessante. Tá reclamando de quê? Ninguém te obrigou a casar, comeu a carne e rói o osso. E a minha avó, já fazem 30 anos que a minha avó faleceu. Você imagina quão contemporânea foi a minha avó, à frente do tempo dela, criando os filhos que estudavam e tinham que trabalhar. Não por necessidade, mas para aprender a trabalhar para ter as coisas. Então, eles seguem um perfil de comportamento que, independente do meu tio mais velho ou meu tio mais jovem, é igual, sabe? Então, é na família que começa. É na família que começa. A escola só vai complementar. Eu, como pedagoga, recebia muita criança violenta, principalmente meninos. Mas aí, Evandra, a gente está falando de um lar funcional. Um lar disfuncional, a escola ela entra como um papel que ajuda a trabalhar. Eu penso assim, eu tenho um lar funcional. Então, assim, eu trabalho para que meu filho olhe para uma mulher, como você colocou muito bem aqui, o seu próprio exemplo, né, familiar, de que a casa é de todos, então assim, não é responsabilidade só de um, você tem que prover e ajudar também. Mas e aquele lar disfuncional? Né? Então a escola, eu vejo também que essa educação, ela tem que vir forte ali nesse outro ambiente. A escola tem esse papel. Os projetos sociais aliados à escola, esporte, arte, cultura, tem muito que contribuir, tá? A questão do lar disfuncional. Quando a gente fala num lar disfuncional, todo mundo pensa que é um lar onde tem violência, né? Agressividade, promiscuidade. Não. Às vezes, um lar onde ninguém grita, ninguém bate, é um lar disfuncional, onde não tem diálogo, onde não sabe o que o filho está fazendo, sabe? Que é aquela coisa de cumprir a receita e acabou, né? O filho quer dar sem procurar saber quanto que aquilo custou.
essa criança está vindo de um lar disfuncional e ela chega na escola achando que ela também vai ser tratada daquele jeito. Eu quero, me dá porque eu quero. Esse é o típico padrão do homem que é agressor. Se você não der o que ele quer, ele é agressor. Ele é violento. Ele não é violento só com os dele, com a mulher dele. Ele é violento com qualquer um. Porque ele está acostumado a ter. Ele não aceita um não como resposta, né? E as mulheres também. Essas mulheres que hoje mostram um desequilíbrio são aquelas que vieram de lar disfuncional, que teoricamente não seria disfuncional, né? Porque teve tudo. Ter tudo pode ser um lar disfuncional. Sim. Lar funcional não é o lar que tem tudo. É o lar que tem equilíbrio. Que tem o sim e tem o não. Sim. Não por causa disso. Porque neste momento não é possível. Porque neste momento você não precisa, não tem essa necessidade. Sim, porque você foi merecedor, mas saiba que custou tanto. Se quebrar, não vai ter outro. Sabe? O que você está fazendo? Arrumou o seu quarto? Está contribuindo? Está ajudando? Então, assim, o lar funcional é um lar que tem equilíbrio. Ai, que lindo isso. Não tem nada a ver com não ter briga. Tem lar que não tem briga, que não é funcional. Ah, mas eu dei tudo para o meu filho, para minha filha. Tá aí a disfuncionalidade do seu lar, né? Então, os indivíduos que a gente está criando para o mundo, né, que são os cidadãos que vão tomar conta do mundo, são esses, são frutos disso, do que a gente promove em casa, né? Na minha casa, tudo sempre teve uma condição. Tinha uma condição. Ah, vai ganhar um carro? Vai. Se passar na Universidade Federal. Se eu tiver que pagar a faculdade particular, não vai ter, né? Ah, eu vou ter um computador novo? Depende. Vamos ver final do ano como é que vai ser o seu desempenho na escola. Outra coisa, o seu quarto. Ah, mas tem a fulana que vem todo dia arrumar a casa. Tá, mas a sua roupa pessoal, os seus cabides, né, as suas coisinhas pessoais, é você que tem que cuidar. Né? Ninguém tem que lavar suas calcinhas, não. Ninguém tem que lavar suas cuecas, não. Né? Lava lá no chuveiro, já tossa, já bota lá, já pendura. Então, assim, o respeito ao trabalho dos outros também. Você tem que respeitar quem trabalha com você também, né? Então, isso é um lar funcional. E é difícil pra caramba ter um lar assim. Eu tô vinculando o lar funcional com um lar onde os pais provocam nos filhos o autocuidado. Nesse sentido. Sim. Né? Não tô falando do autocuidado estético, eu tô falando disso. Olha, o seu ambiente onde você vive, o seu quarto, ele precisa estar organizado. Então, assim, é você fazer, olha, você quer isso, mas você precisa cumprir isso, mas assim, nesse sentido de cuidado, da pessoa aprender a se cuidar. Porque a pessoa que aprende a se cuidar, ela também movimenta dentro dela essa autoestima que muitas vezes é abalada ali. Abalada. Porque se ela não como o autocuidado é importante. Se ela não tem esse autocuidado, você deu esse nome de autocuidado, essa organização interna, eu diria. Ok. Tá? Uhum. Porque, por exemplo, se o seu quarto tá uma bagunça, é porque a sua cabeça tá uma bagunça. Né? Quando a gente começa a botar as coisas no lugar, você começa a pensar também. E aí você vai se organizando. Então, quando você é criado num ambiente em que você tem essa funcionalidade, essas tarefas, que não tem a ver com só te dou se você arrumar seu quarto. Não é isso. É para treinar a pessoa a ser organizada com a cabeça dela. Porque quando a pessoa chega ao ponto de pirar, né, igual a gente está vendo aí, tanto homens quanto mulheres, é porque a cabeça delas está uma bagunça. Né? Muito provavelmente você vai num lar desse e a casa tá uma bagunça. E eu não estou falando de ser casa bonita, de ser casa rica, não. Pode ser um casebre, mas está organizado, as panelas estão nos lugares certos, os armários estão com tudo organizadinho, as roupas estão dobradinhas, né? Então, assim, a organização do seu entorno reflete a organização da sua cabeça.
Perfeitamente. né? Isso E- gera uma identidade, né? E essa cultura familiar é isso que impacta exatamente nos comportamentos e gera uma identidade de cada um. E é importante que você traz pra gente aqui, reforça isso, esse ambiente que é nós aqui, né? Eu aqui mãe, né? Nós mães aqui estamos tomando essa responsabilidade e é um lugar que a gente precisa realmente tomar posse, ter autoridade desse lugar. Assim, são grandes reflexões hoje, viu, Evandra? Sairemos daqui com grandes insights e quão importante é assumir de fato esse lugar. E o que eu percebo nessa identidade que a gente acaba fortalecendo, a gente também pode enfraquecer. E quando você traz alguns exemplos de fortalecimento ou enfraquecimento, né, de estar gerando um movimento, uma ação, mas a gente também só tem uma motivação se nós tivermos uma razão. E essa razão é nossa. E como levar os nossos filhos, né? Como levar as pessoas a ter uma razão para mudar. De repente, por isso que as escolas têm uma limitação até de ação, porque isso tem que vir mesmo do ser, né? Algo tem que ser de dentro. O meu motivo tem que ser potente, tem que ser poderoso, tem que me levar para esse lugar. Olha quão potente foi o seu motivo. Meu filho, né? Minha filha. Eu precisei ter um motivo muito grande, potente, poderoso para me levar para uma ação, o meu próprio bem-estar. Então, a gente tomar uma consciência desse lugar e por que isso é importante, qual é a minha razão, qual é o meu motivo de fazer algo, é muito mais do que para mim mesmo. E quando você percebe que é pelo outro, que é por uma geração, por uma mudança, por um longo prazo, por um reflexo, aí sim eu acho que a gente consegue se mobilizar realmente. Eu estou trazendo aqui, olha, para a vida, tá? Eu tenho um filho de 7 anos. Estou no processo, né? É pra muita vida. responsabilidade. Isso é para a É vida. incrível receber tudo isso, né? Toda essa Agora você experiência. tem que estar muito disposto a sair da sua zona de conforto, porque o caminho não é fácil não, tá? O caminho não é fácil, é dolorido, é muito julgamento, sabe? Tinha uma música antigamente, falava assim, joga pedra na Geni, que ela... Pois é isso aí. É muito julgamento, é muita competição. As mulheres competem entre si, reparam se está mais magra, se está mais bonita, se está com o cabelo assim, assado. É uma superficialidade que não deixa elas se irmanarem como seres, como mulheres. Independente se uma... dentro do padrão de beleza, porque o que é bonito? O que é bonito, gente? É muito relativo. É muito relativo, porque, olha, eu costumo dizer assim, se beleza física desse padrão que é imposto na sociedade fizesse a diferença, não tinham tantos homens se separando para ficar com mulheres que que está abaixo do padrão daquele tinha antes. E o padrão, que padrão? Existe padrão? Não existe padrão, gente. O que é bonito? O bonito é ser você, é a sua natureza, é a sua lealdade, é como você encara a sua coisa, a sua vida, como você leva a sua vida. Isso é que é bonito, né? Escolher pela aparência física é comprar um bombom pela embalagem e quando você morde faz aquela cara... Era chocolate amargo. Não é assim? Não era esse docinho que eu queria. Não era o docinho. Por gordura hidrogenada. Sair da zona de conforto é muito complicado, é muito difícil, é muita gente apontando o dedo. Ninguém te dá a mão, mas aponta, né? É muito comentário negativo, mas também, mas não sei o quê, mas fez isso, mas aquilo. Ninguém diz, olha, passou por tudo isso e levantou, olha que legal e tal. É muito complicado essa relação, assim, de sair da zona de conforto e enfrentar isso tudo, né? Um corredor polonês, que eu costumo dizer, né? Você tem que estar disposto. No meu caso, foi a minha filha, né? Que me deu essa força, foi por ela. Mas você tem que encontrar dentro de você o seu motivo. Você tem que encontrar o seu motivo, o que você acha que é merecedora de ter, sabe? A minha filha hoje está casada, ela não é mais o meu motivo, né? Porque ela é um ser separado de mim. Até um certo ponto ela caminhou comigo. Hoje ela tem a vida dela, ela tem que encontrar o motivo dela. Sim. Hoje o meu motivo sou eu. E hoje o eu, né? O meu eu é trazer
essa temática, porque eu me entristeço e chego a chorar quando eu ligo a televisão e vejo, eu faço o seguinte comentário: mais uma, e cada vez mais jovens, sabe? Mais uma. E tem que mudar a mentalidade das mulheres. As mulheres têm que saber que elas são capazes. Tem que parar de engravidar de jogador de futebol, de artista. Tem que parar de engravidar de homem casado, rico. Porque filho é um ser, é uma responsabilidade. Não é uma profissão. Não é um salário. Nada do que aquela criança vai viver numa vida de julgamentos paga. Preço nenhum no mundo, pensão nenhuma no mundo vai pagar isso, né? O julgamento, o sofrimento. É difícil, é doloroso. Eu cheguei muitas vezes em casa e tirei a botina e estava lá com o pé em carne viva, e ter que passar pomadinha, porque no outro dia tinha que estar. Eu fiquei 3 dias no meio do mato, em treinamento, sem comida, carregando fuzil nas costas, no meio da lama. É difícil, é difícil. É muito complicado você pensar assim: ah, meu Deus, eu não tenho salário, no final do mês eu tenho que pagar a creche, sair batendo de porta em porta no vizinho. Ah, você faz unha? Você paga quanto? Eu cobro mais barato, faço aqui na sua casa. E para no final do dia você ter o dinheiro para pagar a conta de luz, para você ir no mercado comprar o leite. É doloroso. O difícil é encontrar quem esteja disposto a pagar o preço. Mas é gratificante. Eu sou casada hoje, sou casada há 26 anos. O meu marido é maravilhoso. Ele foi criado também numa concepção como a do meu pai, né? Ele veio de família humilde também, e ele é um companheiro. Ele diz assim: olha, eu acho que você podia esperar, ou que não precisava ser assim, mas se você quer fazer, eu tô com você, a gente faz junto, eu tô do seu lado, né? Isso mostra como ele foi criado, sabe? É um homem fantástico, meu companheiro. E ele fala assim: olha, às vezes eu acho que você é mais velha do que eu. A música do Fábio Júnior, perto de você pareço um menino, sou eu perto de você, porque a sua história de vida e as coisas que você sobreviveu, porque eu sou uma sobrevivente, você sobreviveu, mostra que eu tenho muito que aprender com você. E a gente tem uma troca, porque ele é o meu companheiro. Ele, você fala isso porque ele te protege? Claro, do jeito que eu protejo ele também. Né? Sabe aquela coisa? Não bota a mão no meu marido, não, Da mesma forma, bota a mão na minha mulher, não. Você encontra, é só você procurar. E outra coisa, você também não precisa de encontrar ninguém. Você pode ficar sozinho. Eu fiquei sozinha há muito tempo. E eu progredi da mesma forma, né? Então, assim, e junto com meu marido, a gente já perdeu muito e reconquistou. Perdeu de novo e reconquistou juntos, sabe? Com a ajuda mútua. E você não precisa de ter alguém, você precisa ter você. Ótimo, ter você inteira. Você precisa ter você primeiro, para depois você ter alguém. Isso. E isso eu aprendi depois de ter passado por esse desastre que foi esse primeiro casamento, que já na minha festa de casamento eu fui traída. Eu de vestido de noiva, o noivo sumiu, foi ver e estava atrás do clube onde foi a festa, com uma ex-namorada. Então, assim, já no meu casamento, mas e aí, fazer o quê? Eu queria ir embora, mas embora para onde? Já estava casada, não tinha mais jeito, né? E ao longo do casamento, as humilhações e as invalidações, sabe? E os outros vendo a humilhação externa, você pensar que todo mundo está vendo você marcada, que ouviu você gritando. Não dá vontade de sair de casa nem para comprar pão na padaria, porque você acha que todo mundo viu, sabe? Todo mundo ouviu e todo mundo está pensando o que você fez para ele fazer isso com você, né? É muito difícil sair disso.
tem que ter muita coragem. E olha só, você teve muita coragem, você iniciou esse movimento, que começou pela essa decisão. A partir dessa decisão, você correu atrás, saiu da sua zona de conforto. Como você se colocou em movimento, as coisas também foram acontecendo para você. E olha como mostra o seu crescimento nessa cura, quando você de fato rompe esse ciclo, encontrando um homem que não tem nada a ver com o seu histórico familiar. Entende como que isso é lindo, como a vida devolve. A vida sorri para quem sorri para ela, né? E às vezes a gente tá sorrindo, querendo chorar, mas a gente levanta e vai. Eu acho que é essa mensagem de coragem, sabe? Que a coragem, ela tá vinculada com o medo, né? Como é que você tem coragem de fazer alguma coisa? Você tá com medo, né? Você perdeu o medo, você morre, né? Porque é o nosso instinto também de sobrevivência. E aí, Evandra, a gente chega assim, num momento do nosso podcast que a gente sempre pede para as nossas convidadas para deixar uma mensagem. E a Adriana sabe falar muito bem essa parte, que eu deixo isso para Adriana. Então, Evandra, a gente fala aqui para mulheres. Então, a gente queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres do mundo. Essa mensagem ela vai estar traduzida em todas as línguas, vai estar lá estampada lá na Torre Eiffel, vai estar lá na Ponte de Londres, vai estar na Times Square em Nova York, vai estar em toda a internet traduzida, sobre qual é a sua mensagem que você deixaria para a mulher. Olha, antes de falar essa mensagem, até para introduzir, quando eu conheci o meu marido, ele disse que olhou em mim e falou assim: essa daí é osso duro de roer. E foram 3 anos tentando para conseguir ficar comigo. E depois a gente acabou casando, né? E uma das vezes que ele teve uma crisezinha de ciúme, eu falei: opa, para por aí. Se você falar alguma coisa que me ofenda, você vai embora. Você quer que eu vá embora? Se eu quisesse, você não tinha nem entrado. Se você não conheceu uma mulher na sua vida, você está conhecendo agora. Nunca mais nós tivemos nenhum. Nem naquele dia tivemos, porque eu bloqueei. Então a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: mulheres, vocês são poderosas. Nós somos poderosas. Se ame, coloque limite. Quanto mais você se amar, mais o seu amor vai amar você. Nossa! Quanto mais você se amar, mais o seu amor vai amar você. Olha, tá no nosso Instagram essa frase. Essa frase vai. Essa frase vai. É importante. Mas não é verdade? É verdade. Quanto mais você se ama, mais você se respeita. E mais o outro te respeita. E quanto mais ele te respeita, mais ele te ama. É isso aí. As pessoas só fazem o que você permitem que elas façam. A Isa falou um negócio e é verdade, gente. Eu tô aqui tendo tantos insights aqui na minha cabeça. Esse podcast para mim foi uma aula. Foi. Que a gente fala tanto de autocuidado aqui, que tá vinculado a esse auto-amor. E como essa organização interna e como você tomar essa decisão, como você sair dessa zona de conforto, como isso tudo tá linkado a um bem maior, que é um bem maior que eu digo assim, é você se amar. É que o pano de fundo disso é você se colocar em evidência e correr. E nesse caso, né, no seu caso, você estava se colocando em evidência, mas por um outro motivo, que era a sua filha, mas que precisava de você. Entende, gente? Eu tô falando que eu tô... Não, tá excelente. Eu entendi que até assim, você se colocou em um lugar a favor do outro. Mas de alguma forma, você encontrou o seu lugar. Sim, exatamente. Exatamente. Era isso, gente. Agora tem um detalhe também. Nesse caminho, você não pode se deixar abater pelas coisas que acontecem ao seu redor de quem você menos espera. É um tio, uma tia que faz uma festa de aniversário e não te convida porque tem vergonha, porque você é separada, porque você é mãe solteira, porque
né? Aí você aparece de surpresa com boa vontade para levar um presentinho e chega lá, ela tinha dito que não ia fazer nada e você dá de cara com uma festa. Você se sente como? Humilhada. Né? Humilhada, rejeitada, não pertenço aqui. Então é o seguinte, não tente caber no mundo de ninguém. Não tente, se não tiver na sua altura, não agache. Olha, adorei essa! Muito bem. Olha, outra frase. Outra, gente. Outra. Se não tiver na sua altura, não agache. Muito bem. Porque você tem que servir de exemplo, de referência. As pessoas têm que querer subir até onde você está. E não você abaixar para ficar no tamanho delas. É assim que você coloca o seu valor, como você bem disse, né? O limite, a forma como você se posiciona também e se mostra, molda como o outro também vai te... Sim, e muito cuidado com as pessoas que você acha que te admiram. Porque admiração e inveja são coisas que andam juntinhas. Deixa de ser admiração quando a pessoa ela não quer só ser igual a você, ela quer ser você, ela quer ter o que você tem. E isso existe. E tem gente que se dedica a prejudicar aquilo que você construiu. Tem gente que se dedica, ao invés de gastar energia para melhorar e chegar lá onde você chegou, ela gasta energia para destruir o que você construiu. Porque não se acha capaz de conseguir igual você. Então você tem que ter esse olhar, saber quem é quem. E a gente só sabe quem é quem quando a gente passa por isso. Você, infelizmente, vai ter que passar por uns tropeçozinhos, sabe? Por uns calombinhos na estrada para você aprender. Opa, Para você calibrar. agora para você calibrar. Muito bem. Nossa. Ai, gente, eu juro que eu não queria acabar. Não, Você né? vai Só voltar, aqui, Evandra. Né? Eu do lado dela só Só recebendo. maravilhosa. Só recebe. Bom. Você vai voltar, porque, gente, tem tanta história. Nossa, tem muito mais, tem muito mais. Acho que dá para fazer uns 10 pontos. Nós amamos a sua participação. Isa, agora vamos falar aí. Que a finalização é sempre da Isa e da Adriana. Que eu não perco. Conta pra gente suas redes sociais. Fala pra gente. Olha, minhas redes sociais, Evandra Calmon Oficial no Instagram, vai linkar com o Facebook também. Por enquanto são só essas, né? E futuramente a gente está estudando um canal, um podcast. Mas por hora é Evandra Calmon Oficial no Instagram, Facebook. Tá lá, todos os meus projetos, algumas coisas, algumas fotos antigas, meio borradas, mas que vai dar uma dimensão do que eu falei aqui, do que eu passei, enfim. Ok. Ai, muito Muito bom. obrigada, gratidão por este momento, né, por você abrir a sua história para nós e para tantas mulheres que vão Te nos ouvir. E que bom que a gente tem essa oportunidade, né, de ouvir e de estar aqui presente, 100% presente, que é isso que é importante. Muitas vezes nós estamos aqui, mas não estamos presentes. E que bom que a gente teve essa oportunidade. Muito obrigada Obrigada. a vocês. Curtam, aproveitem, porque é exclusivo esse conteúdo. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente espera você aqui no canal do Pod Mulher no YouTube e no Spotify. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Obrigada.